Fala, galera do Corujão Vascaíno, estamos aqui sempre com aquele nosso vídeo noturno, trazendo aquelas notícias gostosíssimas sobre o Vasco da Gama. Após ontem aquele empate desastroso contra o Melgar, depois de estar ganhando de 3-1, jogo, como eu disse no vídeo de ontem, mamão com açúcar, e o Vasco entregou a paçoca. Hoje estou cheio de trocadilho. Entregou a paçoca e terminamos 3-3. Só não ficou pior, porque surpreendentemente, e eu digo isso aqui com todas as letras, o Lanús conseguiu empatar com o Puerto Cabello lá na Venezuela por 2-2. Ainda teve um jogador expulso. Estava perdendo de 2-0 para o Puerto Cabello e buscaram o empate e terminou 2-2, ou seja, está todo mundo empatado com um ponto no grupo. Eu digo surpreendentemente, porque para mim o Puerto Cabello ia ser o café com leite do grupo. Mas ou lá não está muito mal, ou nós estamos muito errados sobre o Puerto Cabello. Nós vamos ver isso na terça-feira, porque o jogo do Vasco passou de quarta para terça em São Januário, com esse time aí da Venezuela, às 21h30, e aí nós vamos saber exatamente qual é desse time aí que a gente pouco conhece. Né? A grande verdade é essa. Bom, vamos às notícias do dia. A primeira é que nós conseguimos se livrar de mais um bagre. Maxime Domingues foi emprestado para o Toronto, notícia que a gente já tinha trazido aí, todo mundo comentou isso na internet, mas hoje foi oficializado o empréstimo até o final do ano, e ele com opção de compra. Né? O Vasco comprou ele em torno de 1,5 milhão de euros, e se o Toronto quiser ficar com ele, vai ter que pagar em torno de 2 milhões, se eu não me engano, 2.600.000 euros. Deixa eu confirmar essa informação aqui. É 2.225.000 de dólares, né? Nós compramos por 1,5 milhão de euros, e se o Toronto quiser ficar com ele, vai ter que ficar por 2.025 de dólares. Isso quer dizer o seguinte, nós compramos por quase 10 milhões, e se o Toronto quiser ficar com ele, vai ter que comprar por pouco mais de 12 milhões. Vai ter um lucrinho aí, o Vasco, dos 2 milhões e pouco. 2,5 milhões, mais ou menos. Vai com Deus. E o Toronto anunciou ele nas suas redes sociais. Eu entrei na página do Toronto aqui, eu vou colocar aqui na tela para vocês, que eu achei muito curioso o que está escrito aqui. Tá? Vamos puxar um pouquinho para baixo aqui, né? Toronto adquire o campista internacional Maxime Domingues, né? Que ele veio por empréstimo, Clube Brasileiro Vasco da Gama, até o dia 31 de dezembro de 2025. Agora, o que eu achei curioso está no segundo parágrafo aqui. Estamos animados em receber o Maxime em Toronto, disse o gerente geral do Toronto, o Jason Hernandes. Maxime nos dará um impulso no meio-campo, dada a sua habilidade técnica, ritmo de trabalho, olho para entregar um passe que desbloqueia o adversário. Estamos felizes em adicionar um jogador do seu calibre ao nosso elenco, ansiosos para a sua rápida integração ao nosso grupo. Eles compraram o jogador que eles pegaram por empréstimo, um jogador mesmo que eles relataram aí? Os caras assistiram algum jogo do Maxime Domingues no Vasco, ou no Gil Vicente, ou no time que ele jogou lá na Polônia, para falar isso aí que eles estão falando? Que é um jogador que vai entregar um passe que desbloqueia o adversário, que tem habilidade técnica e ritmo de trabalho? Eu acho que os malucos, viram outro jogador, né? Que provavelmente também não é do Vasco, e na hora de
de pegar o empréstimo, se enganaram lá, trocaram o nome. Sabe quando tu vai no cartório e, porra, o cara escreve o nome errado? Eu acho que é mais ou menos por aí. Enfim, muito boa sorte pro Maxime Domingue. Tomara que ele entregue isso tudo, que o Toronto adore ele, que a torcida, porra, fique feliz e no final eles consigam comprar esse bagre e leve ele para lá. O Vasco recebeu uma proposta do Internacional de Porto Alegre pelo lateral direito Pumita Rodrigues. Só que a proposta do Inter foi por empréstimo e o Vasco só aceita fazer negócio se for em definitivo. O que eu acho justo, tá? O Vasco pagou em torno de 10 milhões pelo Pumita. Eu não me espantaria se houvesse uma negociação entre o Vasco e o Inter para, de repente, abater o que a gente deve ainda para o Inter em relação ao David, que com todos aqueles gatilhos, aquelas cláusulas, vai nos custar 17 milhões de reais. Vamos dizer que o Vasco conseguisse aí um ágiozinho em cima do Pumita e vendesse aí por 12 milhões para o Internacional. E daí ia ficar devendo 5. Mas é melhor dever 5 do que dever 17, né? Então não vou me espantar se de repente o Vasco fizer um rolo aí para bater essa dívida do David com a ida do Pumita para lá. Aí alguém vai perguntar, pô, Di, mas aí tem o PH e tem mais quem? Tem o Paulinho da base, garoto muito bom, que eu acho que merece uma chance no time titular, ou no, pelo menos no time de cima aí, né? De repente disputar a posição com o PH. Eu, sinceramente, cara, eu faria negócio, tá? Faria negócio, porque o Pumita a gente já viu que não é essa Coca-Cola toda. Enfim, vai depender muito do que o Vasco pensa em relação a isso. Eu coloquei uma notícia no X hoje do Corujão. Quem não nos segue lá é o @Corujão Vascaíno, porque tá esse imbróglio todo aí em relação à disputa do clássico contra a Mulambada em São Januário, né? O BEP já disse que não vai liberar o jogo lá em São Januário. Não dá para disputar o jogo nem no Maracanã, nem no Engenhão, porque vão ter shows na data do jogo. Acho pouquíssimo provável que a CBF mude a data desse jogo também. Então, hoje saiu a notícia que o Vasco recebeu uma proposta do lado de empresários do Maranhão para ser disputado esse jogo lá no Castelão. Os valores em torno de R$1.900.000 limpo, já pagando passagem, estadia, tudo que envolve. O Vasco recebe R$1.900.000. Eu tive a informação que também o Vasco hoje recebeu uma sondagem em relação à Arena da Amazônia lá. Mas eu não consegui valores sobre isso. Mas houve uma sondagem, sim, para levar esse jogo também lá para Manaus. Eu, sinceramente, tanto Castelão quanto Manaus, eu levaria esses jogos para lá. Esse jogo para lá. Bem longe. Vamos ferrar com a logística deles também. Bota para lá. A gente tem bastante torcida, tanto no Maranhão quanto no estado do Amazonas. Leva para lá. Vê qual é a melhor proposta, qual que vai nos dar mais dinheiro. Nós estamos precisando de dinheiro mesmo. O mando de campo é nosso, nós podemos escolher, manda para lá. E eles que se virem para chegar lá. Bom, uma outra notícia que saiu hoje, e algo que eu já venho falando aqui, é em relação à renovação do Ryan. Eu já disse algumas vezes aqui no canal que essa renovação está certa. Vai acontecer, assim como a renovação do Léo Jardim. Só que o que saiu hoje na Net Vasco é que o Vasco entregou um contrato errado para o staff do garoto. Que haviam cláusulas ali que não foram acordadas. Coisa que eu não duvido. E aí, quando eu venho aqui criticar a gestão, quando eu falo, muitas vezes já disse, que às vezes não há muita diferença entre a gestão
Pedrinho e a gestão da 777, tem gente que fica puta na cara comigo. Porra, você tá sendo injusto, né, em comparar o Pedrinho com a gestão da 777. Mas eu vou relembrar uma notícia aqui para vocês agora, para vocês verem que eu não tô tão errado assim, não. Vocês lembram de um jogador que a 777 estava negociando chamado Júnior Urso? Um cabeça de área, segundo volante, que graças a Deus não veio. Nem era isso tudo também. Acabou vindo aqui para o Coritiba, pouco jogou. Vocês lembram disso? Olha o que eu vou pôr na tela aí, né? Após acerto encaminhado, Vasco e Júnior Urso desistem de acordo. Meio-campista era um dos jogadores fechados com o clube. Empresária diz que investidores quiseram renegociar cláusulas e ajustar valores e ele não concordou. Essa notícia aí é de 2022, na gestão da 777. Ou seja, fizeram a mesma coisa que aconteceu agora no caso do garoto Ryan. Combinaram o negócio, na hora de passar o contrato, tinha outras coisas que não estavam combinadas. E aí, quando eu comparo uma gestão a outra, tem que ficar puto comigo. Mas tá aí. Ou tem alguma coisa de diferente nessa história? Complicado, gente. Bom, coloquei na capa do nosso vídeo hoje o nosso extraordinário técnico, né, Carille. E o Vasco continua sem técnico, né? Porque o Carille continua lá no Vasco. E a notícia que sai é que o Vasco pode poupar alguns jogadores no jogo de sábado contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, às 18h30. Válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Eu teria feito diferente. Tá? Eu teria poupado contra o Melgar alguns jogadores. Aí alguém vai falar, pô, mas se com os titulares nós empatamos, imagina com os reservas. Não sei, cara, não dá para cravar isso. Não dá para cravar que a gente ia perder, mas eu teria poupado com o Melgar. Até comentei isso em algum vídeo nosso aqui. Mas ok, botaram os titulares. Agora, evidentemente, os caras não vão ter pulmão para jogar contra o Corinthians. Até porque o nosso preparo físico não é lá essas coisas. E eu acho que o Carille vai ter que poupar alguns jogadores. Eu montei um time aqui, que é o time que eu entraria em campo. Queria ouvir a opinião de vocês nesse vídeo aí, vocês coloquem nos comentários. O meu time para enfrentar o Corinthians seria esse aí, ó. O Léo Jardim. O Pumita no lugar do PH, que fez um jogo horroroso lá contra o Melgar ontem. O JV e o Lemos. A zaga eu manteria. Para quê? Para ganhar ritmo. O Lemos está precisando jogar. Né? E eles precisam se entrosar mais. O Piton, para mim, vai sempre jogar. Porque não tem outro para pôr no lugar dele. Eu não admito colocar o Vitor Luiz. Tiraria o Hugo Moura para dar uma descansada, porque o Hugo Moura também, porra, o preparo físico dele, você sabe que é Coca-Cola 3 litros, né? Daqui a pouco acaba o gás. O Jair no lugar do Paulinho, que também precisa, ainda está voltando de contusão. Eu acho que precisa ainda de um certo cuidado, se é que a gente ainda tem esperança de rever aquele futebol do Paulinho. E o Payet no lugar do Coutinho, pela mesma situação do Paulinho. Está voltando de contusão, está começando a voltar a jogar bem. Então acho que nós temos que ter um pouco de cuidado com o Coutinho. Entraria com o Payet. Adson no lugar do Garré. Tá? Porque o Garré até agora, porra, não disse ao que veio, não se encontrou, o cara que não aparece no jogo. Tá? Pô, mas aí vão falar assim, pô, mas o Adson também tá voltando de contusão. Ok, bota ele para jogar de titular. Quando ele cansar, ou quando a comissão técnica achar que ele cumpriu a minutagem que ele tem que cumprir, tira ele. Mas bota ele para jogar de titular. E aí o Nuno e o Verratti eu manteria, porque, porra, o Nuno e o Verratti, nesse momento, também não tem reserva para eles. Eu não quero botar o Lloyd lá no lugar do Nuno, pelo amor de Deus. E o Verratti não tem outro. Então esse seria o meu time aí para enfrentar o Corinthians. O Corinthians também que vai vir com desfalques. O goleiro Hugo está machucado, o Garré está machucado. Né? Parece que o Ramon também vai poupar alguns jogadores. Então esse aí depois vai fazendo as trocas. Se precisar botar o Coutinho no jogo um pouquinho, bota. Você volta com o Garré mais um pouco.
Pumita cansou, entra com o PH. Tá entendendo? Cocão cansou, se quiser, bota o Gomora, mas pelo menos dá uma descansada para esses caras. Né? Esse seria o meu time. Né? Agora eu estou muito curioso para ver o planejamento que essa maravilhosa comissão técnica, com esse espetacular técnico, esse preparador físico de, porra, nível, né, Champions League, vai aprontar aí. Né? Notícias que falaram aí hoje, né, nos grupos de WhatsApp, na internet, é que o Pedrinho ficou muito chateado, ficou muito aborrecido com o empate de ontem. E qual foi a atitude que ele tomou? E vai tomar, né, gente? Enquanto der para empurrar com o Carille, eles vão empurrando. Já falei aqui, quando a merda bater aqui, aí eles tomam alguma atitude. Por enquanto, é o que nós temos. Bem, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, meus amigos, peço aí que deixe seu like, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva no Corujão e vire membro também para você participar de uma das nossas lives de membro. Agora, no mês de abril, nós teremos uma live de membro. Você pode estar comigo aqui na bancada e também entrar no nosso grupo do WhatsApp. Gente, obrigado, um abraço, até a próxima.